Amém. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Chegou um momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E eu te convido, abra aí a tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. Versículos 1 ao 11, Evangelho de João. Ao pastor Robson e ao Ervelon vamos relembrar os velhos tempos do pastor Carlos César, né? Vamos lá. As bodas de Canaã, a água feita em vinho, diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas de Caná, da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo depois que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabia de onde viera, se bem sabiam os empregados de onde tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse assim: todo homem, ele põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais de Caná na Galileia e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Até aqui diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está as tuas palavras. E nós te pedimos que não sejam mais minhas, e sim a sua palavra, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim neste momento. E que o Senhor me faça relembrar de tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado. E que possa acrescentar mais e mais, se for conforme a tua vontade, o teu querer. Tira toda barreira, tira todo impedimento que nos impeça de ouvir ou de falar da tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, que nós possamos perceber, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. É isso que nós pedimos. Também já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Quantos já conhecem essa passagem? Levantem a mão. Muitos aí conhecidos dos irmãos. É uma palavra onde diz a palavra do Senhor. Ela conta uma história de um casamento. Esse casamento se deu início ao primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus aconteceu não num templo, diante de grandes multidões. Ele aconteceu num casamento. Nem estava previsto, nem era chegada a hora, mas ele aconteceu num casamento, num ambiente simples, que poderia ser um ambiente do nosso cotidiano. Quem sabe no momento que você vai fazer uma prova, no momento que você está arrumando a sua casa, que você está indo para o seu trabalho, num dia a dia,
Claro que era um momento festivo, de celebração, de expectativa, de uma nova vida estava começando naquele momento. Mas, ainda assim, no meio desse casamento, o vinho acabou. E isso não é apenas uma falha numa organização da festa, era um constrangimento, era uma alegria ameaçada. E quantos de nós, por muitas das vezes, nós estamos vivendo uma vida que é uma vida só de aparência. Você até se arruma bem, você dá um sorriso. Quando as pessoas perguntam: oi, tudo bem? Você diz: tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. Obrigada, irmã. Às vezes não está tudo bem. E só você sabe por dentro o que você está sentindo. É exatamente nesse lugar, onde estava tendo um casamento, de repente, isso poderia acabar pela falta de um vinho. E o vinho significa alegria. Acabou o vinho, acabou a festa. Acabou o vinho, acabou a festa. Não ia ter mais motivos para continuar, talvez conversando, comendo. Mas imagine numa festa de casamento onde as pessoas só estão comendo sem beber nada. Só comendo, sem beber nada. E foi aí que eles perceberam que ter Jesus na vida, porque eles fizeram um convite para uma pessoa em especial. Jesus estava naquela festa e ele restaurou o sentido da alegria daquele lugar. A presença de Jesus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é isso que restaura a alegria. Porque a alegria do mundo, que é um vinho, ela é passageira, ela é momentânea. Ao invés de você ter vindo para a igreja hoje, você poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer festa, dançando, se divertindo, se embriagando. Mas na segunda-feira, como é que ia estar a tua alegria? Porque a tua alegria é momentânea, de um domingo à noite. Mas o que ia acontecer na próxima segunda? Agora, porque você escolheu estar na casa do Senhor e ouvir a palavra dele, a tua segunda-feira vai começar com uma alegria diferente. Se você fizer o convite, se você convidar Jesus para participar de momentos simples na tua vida, no teu dia a dia. Então amanhã, assim que você acordar, convide Jesus. Convide Jesus para estar perto de você, para estar contigo no teu dia a dia. E aí você vai ver que você não vai ter uma alegria passageira, não como o mundo dá, mas uma alegria que permanece para sempre. Em primeiro lugar, quando a alegria ela corre o risco de acabar. Porque no casamento de Canaã, o vinho, ele representava a celebração. Sem vinho, a festa não continua. Ou ela continua sem brilho, sem sabor, sem vida. Imagine quando você está numa festa, num casamento. E o que você bebe numa festa? Você até pode beber água se você tiver com sede. Mas você escolhe beber outras coisas. Você bebe suco, você bebe refrigerante, você bebe outras coisas que têm um colorido. Porque a água não tem. Ela serve para matar a sua sede, mas ela não tem um colorido. E como é que ia acontecer aquela festa?
sem isso. A festa, ela estava correndo o risco de acabar. A festa daquele casamento, só correndo o risco. Porque nem todos perceberam. Maria percebeu, nem todos perceberam. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão, que quem sabe, enquanto esse casamento estava aqui correndo o risco de acabar, talvez existam situações na sua vida que tenham acabado. Talvez você perdeu o emprego e por isso você não tem mais alegria na sua vida. Talvez você precise perdoar alguém que te ofendeu. Pode ser que você tenha perdido um parente querido e talvez nem tenha tido a alegria de ter comemorado esse Natal que acabou de passar. Porque às vezes nós perdemos pessoas, às vezes nós perdemos membros do nosso corpo, como foi dito aqui nessa quarta-feira. Somos amputados, perdemos emprego, perdemos alguma coisa na nossa vida e a nossa vida ela perde a alegria. E a gente perde a vontade de viver, a vontade de se arrumar. Pense como é que você vai num casamento. Quando você vai num casamento, você se arruma. Você coloca uma roupa nova, faz uma maquiagem. As mulheres, né? O homem não tem muito jeito, né? Mas as mulheres faz uma escova, faz uma maquiagem, se arruma. Por quê? Porque você quer se alegrar, você quer aproveitar aquele momento do casamento. Mas existem pessoas que não têm vontade de aproveitar mais um dia que Deus te deu. Talvez a doença tenha tirado a tua alegria. A falta de dinheiro tenha tirado a tua alegria de viver. E aí você não tem nem mais vontade de colocar uma roupa, de se arrumar, de se sentir bem, de olhar para a sua imagem no espelho e estar se sentindo bem. Esse vinho aqui dessa festa, ele ia acabar. Mas talvez a tua autoestima já tenha ido embora e você nem percebeu. Você nem percebeu que agora não dá mais tempo de cuidar do seu corpo, não dá tempo de praticar uma atividade física. Um momento sozinho com Deus, meditando na palavra agora também não dá mais tempo. Porque você foi colocando outras atividades como prioridade. E se, diante de todas as circunstâncias, saiba que você tem o poder de escolha, de deixar de viver uma vida como se fosse uma água, sem cor, sem sabor, e que a presença de Jesus pode transformar a tua vida que antes estava sem sabor, ela pode transformar num colorido novo, num novo sabor, em novas coisas, novas situações positivas, extraordinárias, novos milagres podem acontecer na sua vida. Se você lembrar de fazer um convite para Jesus participar da tua festa, do teu dia a dia, do teu cotidiano. E Jesus, Ele quer te dar essa oportunidade de participar e de celebrar contigo. Porque quando estava todo mundo feliz, quando tinha o primeiro vinho, não se comentava aqui de Jesus, só dizia que Jesus estava na festa, mas não tinha comentário. Mas no momento de luta, no momento de falta, a presença de Jesus estava ali e fez a diferença. Então,
Essa mensagem é para você, que talvez a sua alegria pode estar correndo o risco de acabar por algo que aconteceu. Ou quem sabe, pode ser que a sua alegria já tenha acabado. Quem sabe você participou aqui da Semana do Clamor. Orou com fé, clamou, e o teu milagre ainda não chegou. Então existem promessas que demoram, orações que você faz e não tem resposta, cargas que você vai carregando em silêncio, porque aparentemente você está mostrando para os outros que está num casamento, o teu semblante está sorrindo, está com uma boa aparência, mas que aos poucos, como você se sente, é um vazio por dentro. Talvez teu sorriso esteja forçado, mas Deus, Ele te chama para viver uma nova vida. Acabar um vinho era um momento de vergonha, falta de organização na festa, é um constrangimento. Só que existem as promessas de Deus na nossa vida. E a promessa de Deus lá em Isaías 61:7 diz que em lugar da vossa vergonha eu te darei dupla honra. Isso é promessa do Senhor, que você vai ter a dupla honra, porque Jesus estava naquele casamento. Tudo muda, porque Jesus está presente. A falta não é o fim da história. Em primeiro lugar, quando você se sentir triste por algo que acabou, ou por algo que pretende acabar, antes disso, chame Jesus para participar. Número 2, o diferencial é Jesus estar ali. Ele sempre entrega o melhor. Quando Jesus ele entra na situação, ele não entrega qualquer coisa. Aqui está dizendo que estava no terceiro dia. Terceiro dia, aonde se acontece, na Bíblia se fala muito de perfeição, aonde se acontecem os milagres, aonde aconteceu a ressurreição também foi no terceiro dia. Então, ali Jesus estava, ele foi convidado. O vinho que vem depois, ele era melhor do que o primeiro. A boa nova que você já acha, aquilo que você perdeu, tem algo melhor que ainda vai chegar. Só que isso vai quebrar toda a sua lógica humana. Tudo aquilo que você pensa, porque o mundo, ele te oferece o melhor no começo, e o resto depois. Ele te dá uma alegria passageira, e depois tudo muda. Jesus é o contrário. Quando Jesus entra na tua vida, Ele está hoje, Ele vai estar contigo amanhã, e Ele vai estar contigo para sempre. É uma caminhada que melhora com o tempo. Quanto mais tempo você está próximo de Jesus, melhor tem a tua caminhada. Porque a nossa alegria é sabermos que nós estamos aqui com Ele, sentindo a presença de Jesus, mas um dia estaremos com Ele lá no céu. Então, quando estamos aqui com Jesus, tem continuidade. Jesus, ele não trabalha no improviso. Deixa eu beber água aqui. Ele não faz só um remendo emocional. Ele não trabalha com improviso. Jesus, ele tem uma perfeição. Então ele muda o seu constrangimento em uma nova experiência de vida. Mas o que faz a diferença está em terceiro lugar, quando a obediência, ele abre um espaço para o milagre.
Observe como as coisas aconteceram. O milagre, ele não aconteceu sem uma participação humana. Observe como Jesus fez as coisas. Encham as talhas. Obedeceram, mesmo sem entender. Porque os empregados não entenderam o que estavam acontecendo. Mas Maria deu a ordem: faça tudo o que o mestre mandar. Encham as talhas. Eles não tinham garantia visível nenhuma. Eles não sabiam o resultado. Mas o resultado, ele nasce de uma obediência. O milagre, ele nasce de fé e obediência. Mas tudo que Jesus faz não é de improviso. Ele não improvisa nada. Imagine aqui o mestre-sala. Quantas pessoas foram convidadas para a festa? Alguém sabe? Quantos foram os convidados? A palavra diz que tinha Maria, mãe de Jesus, Jesus, os discípulos. Tem os empregados, certo? Tem o mestre-sala. Tem os noivos. Mas quantos foram os convidados? Não mediram. É por isso que o vinho acabou. A Bíblia não diz: tinha tantos convidados e tinha tantas quantidades de vinho. As situações constrangedoras que nós passamos na nossa vida é por falta de organização. A maioria delas. Porque eles não têm medidas. Aquilo que não se mede não pode ser gerenciado. Se você não tem métrica, no final vai faltar ou vai sobrar vinho. Poderia ter sido ao contrário, poderia ter sido um desperdício. Poderiam ter colocado vinho demais ou vinho de menos. Não tinha medida. Não sabia quantos eram os convidados. Não sabiam quantos eram as medidas. Não mediram na hora que estava servindo, para ir intercalando, para dar uma pausa, para depois servir de novo. Aí acabou o vinho. Acabou o vinho na festa. Mas olha a importância da qualidade. Uma pessoa lá na festa, Maria, percebeu que o vinho acabou. Que era para o mestre-sala ter percebido. Mas ele não percebeu, ele estava supervisionando, mas não percebeu. Percebeu que o vinho acabou. E Deus vai colocar pessoas que vão intermediar por você. Vão orar por você, orar pela sua vida. Os pais normalmente já oram pelos filhos. Mas Deus vai colocar pessoas que vão orar por você. Pessoas que vão perceber que no teu sorriso está faltando alguma coisa. Que tem algo faltando. E porque Maria teve essa percepção, ela contou para Jesus. Ela fez um pedido. E nesse pedido, observem o que Jesus fez. Jesus, ele deu uma ordem. Estavam ali 6 talhas. Ele tem medidas. Quantas eram as talhas? 6. Estou no versículo 6. De pedra, para a purificação dos judeus. Elas cabiam medidas de 2 ou 3 metretas. Então tem uma medida aqui. Aquilo que eu falei, tem uma medida. E aí existe um processo para como deve ser feito. Deve encher a água. Mas encher como? Encheram até em cima. Jesus deu uma ordem, um comando de como deve ser feito para encher a água. Não era só um palmo. Não era só até a metade. Ele deu a medida de como deve encher. E disse: tira agora. Então existe um momento, existe um tempo aqui.
Tá entendendo? Existe um tempo para tirar. Tira agora e leve ao mestre-sala. Se você quiser que as coisas deem certo na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu casamento, você precisa entender sobre processos. O que é esse processo? É uma sequência de atividades. E se você fizer situações no tempo errado, vai dar errado. Se mudar as pessoas, dá errado. Se mudar a forma, vai dar errado. Se não tiver essa medida, também vai dar errado. Então, Jesus não trabalha no improviso. Ele tem um processo estruturado. Saiba que aquilo que aconteceu na tua vida e que está tirando a tua alegria, Deus não perdeu o controle. Ainda assim está sob o controle de Deus. E se você não souber dizer o que você faz, como você faz, se você não conseguir descrever qualquer atividade como um processo, você não sabe o que você está fazendo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É um dos grandes gestores da qualidade, Demi Eduardo. Ele disse sobre isso. Se você não consegue descrever o que você faz como um processo, você não sabe o que você está fazendo. E saiba que se você não souber o que você está fazendo, se você não tiver organização, você pode passar na sua vida por momentos constrangedores. Por momentos que só Jesus para te ajudar. Só Jesus para restaurar. Mas Jesus estava lá no casamento e Jesus trouxe aqui uma medida para preparar o vinho. Uma medida muito diferente, porque existem vários métodos para você preparar um vinho. Existem pessoas que usam a metodologia para desidratar as uvas, borrifar com azeite. Outro método era ferver o suco da uva até se tornar uma pasta, um xarope grosso. Então, existiam vários métodos de se produzir o vinho. Mas Jesus, ele produziu um diferencial. Jesus produziu vinho para que aquela festa não acabasse antes da hora, antes do tempo. E Jesus estava lá e ele, por conta disso, os discípulos, eles creram nele. Ali se iniciou o princípio dos milagres. O mestre-sala não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas Jesus sabia. Os empregados sabiam que tinham tirado a água. E aí, quando ele chamou os noivos, porque ele não entendeu o que estava acontecendo, ele disse: olha, era normal, eu esperava que você colocasse o melhor vinho. E aí, quando as pessoas estivessem assim embriagadas, elas não estivessem percebendo direito, aí você colocava alguma coisa inferior. Porque esse é o normal, a gente começar com aquilo que é melhor. Quando você vai comer alguma coisa, você começa pelo melhor, pelo mais gostoso. Mas, naquele momento, podia ser uma falta. Sendo que Jesus, ele transformou, ele deu um novo sentido. E ele modificou, fazendo uma transformação diferente dos métodos que estavam lá. E por conta da presença de Jesus, o mestre-sala não entendeu, mas ele disse: esse é melhor. Esse vinho aqui é melhor de todos.
E nessa noite, Jesus, Ele continua querendo te fazer o convite. Porque Ele continua agindo. Eu fico imaginando que é um convite para você caminhar lado a lado com Jesus, mas que também você pergunte a Ele quando você tiver dúvida de alguma direção. Mas que também você coloque as suas orações, o seu clamor em Jesus. Pergunte para Jesus e Ele vai te ajudar e vai transformar uma vida muito melhor do que você faria sozinho. Mesmo que você monte um casamento sem ter noção da quantidade, sem saber quantos são os convidados, qual é a quantidade de comida, talvez você não consiga fazer algo organizado, mas Deus, Ele vai te ajudar em cima dos seus defeitos. E as suas virtudes vão fazer com que você tenha algo novo, algo totalmente diferente. Aquela promoção que você precisa ter no teu trabalho, saiba que para ela chegar, você precisa entregar algo extraordinário. E isso não vai ser só do teu estudo, da tua competência técnica, do teu trabalho. Isso vai ser por conta da presença de Deus. E Ele faz um convite. Não era apenas transformar água em vinho, era uma transformação de vida, de uma nova aliança. Esse mesmo convite, ele continua até hoje. Ele continua até hoje, porque lá em João 4, 10, 15, diz que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A alegria do mundo, ela é passageira. Você se diverte hoje, amanhã você está triste de novo. Mas Jesus, Ele quer curar. Ele quer tirar o teu cansaço, a tua frustração. E quer te dar uma nova vida. Uma água viva que pode sustentar para sempre. Que enquanto a alegria estiver acabando, a tua fé vai trazer um novo sabor. Ainda que o teu coração esteja cansado, ainda que você não queira se alegrar, talvez você não tenha vontade de se arrumar, vontade de falar com as pessoas, queira ficar trancado, mas saiba, Jesus quer te oferecer uma nova vida. Ele quer transformar a tua vida, mas para isso, você precisa aceitar esse convite. Você precisa aceitar o convite de Jesus na tua vida. E depois que você aceitar o convite dele, você precisa andar em obediência. Fazer tudo quanto o mestre mandar. Porque mantendo em obediência mais fé, o milagre acontece. E eu queria que você fizesse uma reflexão. Se você acredita que a sua vida está num vazio, se você já tentou fazer algo várias vezes e ainda não conseguiu, você já fez o convite para Jesus? Para Ele participar do teu cotidiano? Para Ele participar de momentos de alegria, de uma nova aliança com Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus e já declarou que sem Ele eu não consigo viver? Faça essa reflexão nessa noite. E eu queria que você, se puder, fizesse um gesto. Se você ainda não declarou, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que esse é o momento. Eu queria que você erguesse os teus braços, se você
deseja viver uma vida transformada. Existe alguém aqui, nessa noite, que quer deixar de viver uma vida sem sabor, uma vida sem cheiro, uma vida sem cor. Se você quer ter um colorido novo, uma alegria que você não sabe explicar de onde vem, uma confiança, um consolo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se estiver, erga os teus braços, que nós queremos orar por você. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa noite aqui nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, ó Deus. Nós entregamos porque nós acreditamos que fazer um convite para que Jesus possa estar conosco faz toda a diferença. Nos faz a nossa autoestima ser diferente. Conforta os nossos corações abatidos. Nos traz um renovo e uma nova aliança contigo, ó Deus. Por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós renovamos a nossa aliança contigo. Também nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja nos dando instruções, nos orientando em como devemos agir no tempo certo, na hora certa, nos critérios certos. Que o Senhor possa nos ajudar a ter uma qualidade diferente. Fale conosco, Senhor, os nossos corações, e que nós possamos viver uma vida de alegrias, uma vida de milagres, uma vida de transformação. Porque na nossa vida nós decidimos viver em obediência. É isso que nós pedimos. Também já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.